8h35, estamos recebendo aqui nossos estúdios o vereador Arildo Batista, participando conosco do Jornal da Mensagem, mais uma vez. Vereador, muito bom dia, obrigado pela tua presença aqui ao Jornal da Mensagem. Hein? Bom dia, Donizete, equipe da rádio, e um bom dia especial a todos os cidadãos da nossa cidade de Jacareí. Primeiramente, iniciar esse nosso bate-papo, vereador, já que nós passamos até a informação que nós confirmamos com o prefeito Hamilton sobre a questão da desoneração da folha, né, logicamente para incidir na tarifa aqui da cidade de Jacareí, como São José já reduziu, mas os vereadores já iniciaram um movimento sobre essa situação também. Como é que vocês estão acompanhando a possibilidade de reduzir a tarifa aqui em Jacareí? Pois é, nós fizemos um requerimento que até... Se a gente analisar, é o que nos cabe fazer o pedido para que seja acelerado este processo, em virtude de que essa ação está acontecendo em vários locais, e nós entendemos que aqui também é possível que haja essa redução. Mas a gente precisa deixar muito claro que às vezes as pessoas têm ideia de que isso está nas nossas mãos. O que nos cabe é justamente negociar, conversar, e receber o convencimento do executivo de que isso é possível ou não. Nós entendemos que sim, tanto é que fizemos o requerimento. Agora, a decisão não nos cabe. Tem que deixar claro isso, porque às vezes as pessoas acham assim, que a gente quer ou não quer. Não é uma questão de querer. Eu, se dependesse de mim, na situação que nós vivemos hoje, sou contra qualquer tipo de aumento. Porém, eu tenho que ser uma pessoa coerente, tenho que ter juízo, como se diz. Não é muito fácil quando você fala as coisas numa posição, mas tem que se colocar no lugar do outro. Então a gente tem que ter responsabilidade quando vem aqui, simplesmente dizer, não, pode fazer isso, ele tem que fazer isso. Então eu tenho muito cuidado com essa situação, porque eu não sei, amanhã eu posso estar no lugar dele e eu enxergar que a situação não é tão fácil assim. Mas no meu entendimento, até porque se nos outros lugares for possível, acredito que aqui também seja. Então a gente aguarda aí uma decisão do prefeito, do executivo, ele irá nos apresentar os números e as condições das quais vão poder tornar realidade essa situação, né, sim ou não. Eu fiz um comentário na última sexta-feira dizendo o seguinte, que eu acho que enquanto o transporte público tiver qualidade, respeito de horário, enfim, mobilidade, tudo aquilo que ônibus, ponto de ônibus com tranquilidade, para que o pedestre, para que o usuário possa realmente se esconder da chuva, né, ou abrigar da chuva, oferecer condições, qualquer passagem vai ser cara. Ou seja, qualquer passagem, pelo menos eu penso assim, vereador. Eu fiz até um comentário no Face, as pessoas que estão lá na minha página, eles questionou, e eu coloquei muito simples. Se você baixar 10 centavos, se você baixar 20 centavos, vão achar que é pouco. Se você pegar o valor, né, vamos ali, calculado na ponta do lápis, chegaria em torno de 12 centavos, que seria o valor real, os 3,5%, que é a redução do PIS e do CONFINS. Então, quer dizer, qual é a matemática? Como fechar essa equação? O que, na verdade, está por trás disso, eu acho que não é a questão financeira, é a questão da qualidade do transporte público. Eu até julgo que nós temos, por exemplo, uma frota interessante aqui na nossa cidade. Praticamente 100% da nossa frota é adaptada para pessoas que são cadeirantes, coisa que não tem em qualquer cidade. E a questão de horário, a questão realmente de demanda, é um problema que acaba trazendo um desconforto para o cidadão, e aí ele acaba simplesmente fazendo uma relação com o custo da passagem. Quer dizer, me dá a impressão que é só o custo, que se baixasse o preço resolveria o problema. O transporte público, como é que ele funciona? É uma matemática simples. Quanto mais pessoas utilizarem o sistema, mais barato deveria ficar a passagem. Como hoje nós temos uma situação, eu diria, favorável no país, que quase todo mundo tem um carro, e por uma questão de comodidade, acaba utilizando esse carro, a gente acaba desequilibrando o sistema. Então é difícil de fechar essa equação. Quem acaba pagando essa conta é quem usa, né? Normalmente o trabalhador. Então eu penso que a solução não está exatamente aqui no município. Eu acho que a presidente Dilma começou bem, mas acho que a coisa é um pouco maior, é um pouco mais ampla. Você precisa incentivar a utilização do transporte público. Como que você faz isso? Baixando os valores. E para isso tem que mexer onde está o dinheiro. E onde está o dinheiro não é no município, é no governo federal, no governo estadual. Então acho que eles têm que começar a pensar em transporte público como se pensa a saúde, como se pensa a educação. É um serviço que tem que ser prestado para a comunidade e deveria ser sem custo.
Se você analisar, deveria ser sem custo. Então, o pessoal que está lá em Brasília, eles têm que começar a entender que o transporte público é um serviço que tem que ser oferecido e não um serviço que tem que ser pago. Então, eu acho que o ideal hoje seria que pagasse R$1, porque também se fizer de graça, a gente sabe o que acontece, né? Tem muita gente que abusa. Mas para se incentivar isso, só tem uma solução. É realmente o governo entender que o transporte público é um direito do cidadão e não um serviço que ele tem que ficar pagando como um táxi, por exemplo, ou coisa parecida. Eu acho que a gente deve aprender nessa questão de ser o preço caro ou o preço barato, mas preço justo. É o preço justo. Porque ninguém quer ganhar, levar vantagem em cima do outro, né? Mas o preço é justo. Como você falou, R$1, mas R$1 a gente sabe que talvez não seja justo, né? Não seja, pelo serviço que oferece, talvez não seja justo. Mas dependendo daquilo que também oferece, às vezes até caro, né? Às vezes até caro. Como eu falo, eu não sou um usuário frequente, até porque eu moro lá em São Silvestre, então, pela minha condição, hoje eu acabo utilizando o carro, mas eu ando de ônibus também, né? Minha esposa anda de ônibus, meus filhos andam de ônibus. E eu sei a realidade que é, não é uma coisa muito simples. Às vezes eu pego o ônibus 7 horas da noite, 6h30, olha, é terrível para você entrar nos ônibus, temos dificuldade com o horário. Esperamos que, com essa possibilidade agora da implantação de um sistema monitorado, com a colocação do que a gente chama de onda verde, sistema controlado dos semáforos, isso deve dar uma melhor fluidez e com isso a gente consiga melhorar a qualidade do transporte público. Há um estudo, inclusive, feito por nós na Câmara, através de um vereador que teve, o Zé Francisco, faço questão de citar o nome dele, ele fez um trabalho muito bacana, ele ficou um tempo todo pegando os horários, vendo os intervalos, passou isso para a gente, isso é muito bacana, e nós estamos marcando uma reunião agora com a diretoria de trânsito, com o secretário, o prefeito, para que a gente possa discutir isso e apontar que realmente existem sim falhas e existem condições de se melhorar, né, assim com um pequeno estudo, sem forçar muito a barra, como se diz. Mas eu acho que o transporte ele tem que ser pensado de uma outra forma. E transporte público só sente na pele aquele que usa, né? Quem não usa, então acho que bastaria. Eu sou do tipo assim, eu acho que as pessoas que mexem com o transporte público deveriam andar de ônibus, né? Fazer uma experiência de 1 a 2 semanas aí, pegar todas as linhas, todos os horários, para daí ele saber exatamente onde é que está o problema. E outra situação, vereador Arildo Batista, conosco aqui no Jornal da Mensagem, recorrente à questão, agora, outono, vai entrar no inverno agora na próxima sexta-feira, a gente tem percebido que a UPA, né, aqui do centro da cidade, é algo que realmente acaba às vezes ficando até muito cheio, né, devido aí aos problemas respiratórios das crianças. E recentemente a gente tem visto aí situações complicadas. Até mesmo uma pediatra acabou não aguentando, né? Deu um basta, não aguento, fiquei sozinha aqui para atender muita gente aí. Como que a Câmara, como que vocês da situação recebeu essa informação, ou seja, esse grito de alerta da pediatra que falou, olha, fiquei sozinha aqui, não pude ir embora porque tinha gente na UTI. Nós pegamos justamente essa situação, foi naquele feriado prolongado, mas na segunda-feira, imediatamente, né, chegando na Câmara, eu como líder do governo, acionei o secretário de governo, que é o Pedro Orlando, e pedi que precisávamos conversar urgentemente com o secretário para que ele nos esclarecesse, não o problema a gente já sabia, até porque na segunda-feira os vereadores se mobilizaram, nós estivemos lá na UPA, fomos conhecer o problema de perto, mas para que ele nos apresentasse quais seriam as soluções, o que estaria sendo feito para solucionar o problema. Nós entendemos que esse problema nessa época do inverno, ele é recorrente. Então eu acho que tem que se ter uma medida emergencial nessa época. Então eu acho que não dá mais para... Todo ano tem inverno. Exatamente, eu acho que não dá mais para ficar com essa desculpa também, chega nessa época é assim. Se eu tenho um período que ele, de certa forma, é mais saturado, eu preciso criar uma situação onde eu possa melhorar esse atendimento. Talvez não precise fazer isso durante o ano todo, mas nesse período eu preciso pensar de uma forma estratégica. E aí é como eu disse, é fácil para mim falar desse lado, eu não estou lá no lugar do secretário, então eu não quero aqui também parecer leviando e ficar fazendo acusações, mas eu penso que não dá também para a gente ficar todo ano sofrendo com um problema que eu sei que vai acontecer. Precisamos nos antecipar a essa situação, começar a pensar, olha, se nessa época eu tenho um problema, eu preciso me fortalecer nesse período para que eu possa dar um atendimento melhor para a população. É até como sugestão, né? Ou seja, se a gente chega nessa época de outono e inverno, a gente sabe que aumenta a procura por problemas respiratórios. Por que tem tanta criança com problemas respiratórios aqui na cidade de Jacareí? Quantas crianças com problemas respiratórios tem na cidade de Jacareí? Será que tem esses dados, né? Será que tem esse feedback? É uma situação que é importante ter, até para criar uma situação de emergência nesse período também, né?
Não tenha dúvida. Eu até entendo que sim, porque nós temos um atendimento primário, que são as unidades básicas, que funciona relativamente bem. Inclusive, o prefeito sempre fala para a gente que o segredo da saúde ele está na rede básica. É ali que você faz o controle, é ali que você dá o primeiro atendimento, é ali que você consegue distribuir melhor a situação para saber exatamente aonde está o calcanhar de Aquiles. Mas nós temos uma dificuldade muito grande em investir na rede básica, justamente por conta do que nós temos uma demanda muito grande na emergência, que é a questão da Santa Casa hoje, que acaba ainda sendo um problema, eu diria que meio que sem solução, porque é como o cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Você injeta dinheiro lá numa situação onde você compartilha a questão emergencial com internação. Então as pessoas, às vezes, com uma dor de barriga, acabam indo lá para a Santa Casa, e de repente chega uma pessoa com emergência, passa na frente, e aí cria todo aquele problema e você acha que é sempre assim. E não é verdade. Nós temos problemas pontuais na Santa Casa. Então eu acredito sim, aí até o pessoal perguntou, o pronto-socorro municipal vai resolver? Eu acho que vai melhorar muito o problema da Santa Casa. Que o fato de estar junto lá, a emergência, juntamente com a internação, isso cria um problema, é uma situação, quem vai lá realmente é um clima muito pesado, e eu acho que isso não contribui para aquela pessoa, como eu disse, chega um problema pequeno, vê todo aquele problema, aquele drama, acaba ficando pior ainda. Pior ainda, né? 8h46, Vanessa Oliveira. Dani, registrei uma participação de uma ouvinte do bairro São Silvestre, aqui de Jacareí. Ela diz, vereador, que ela realmente concorda com a redução do valor da passagem de ônibus, mas que também a prefeitura e também os vereadores insistam com a JTU quanto à melhoria no transporte, principalmente o que se diz respeito à tabela de horários, que precisa ser ampliada o mais rápido possível, principalmente no distrito que vai e vem todos os horários lotados, segundo a nossa ouvinte. Vereador Arildo, por favor. Perfeito. Ela simplesmente reforçou aquilo que eu disse. A questão está numa proposta que realmente atenda melhor os usuários. E nós percebemos que essa equação, o que se justifica? Eles dizem o seguinte, se eu coloco mais ônibus em alguns horários, eu aumento, logicamente, os custos da empresa. E se eu não tiver passageiros para utilizar esse horário de uma forma coerente, o que acontece? Quando fizer o cálculo da passagem, esse valor ele vai subir. E aí quem vai pagar a conta? São os usuários, novamente. Mas eu entendo, como eu disse, eu prefiro fazer algo que realmente atenda as pessoas do que fazer uma coisa que fica meia boca. Ou seja, eu não atendo bem, mas ainda tem uma passagem relativamente cara. Então, acho que precisamos começar a pensar de uma outra forma e chegar, né? Por isso que a gente tem aí um governo aberto, um governo que tem que ter participação da população e discutir isso com os setores interessados. O que eu digo é o seguinte, não tem almoço de graça, alguém vai pagar essa conta. E eu ainda acho que o governo federal, o governo estadual, eles precisam se mexer e perceber novamente que transporte público é um problema realmente social que precisa ser subsidiado aonde tem dinheiro. Porque se depender hoje do município, o município já tem pouco para investir. Qualquer um sabe aí hoje o orçamento do município, sabe que sobra muito pouco para investimento. Se ele pegar parte desses recursos, como por exemplo é São Paulo, mas São Paulo é enorme, né? Subsidia lá mais de 2 milhões de reais por mês. Jacareí poderia fazer isso? Poderia, só que ele vai tirar dinheiro de algum lugar. E aí vai tirar dinheiro de obra, vai tirar dinheiro de escola, de creche, essas coisas. Então, não é muito fácil fechar essa conta. O transporte tem que ser pago por alguém. E hoje ele é pago exatamente por quê? Por quem utiliza o sistema. Então, quando o pessoal fala assim, vamos colocar mais ônibus ali, não seria problema. A JTU, para ela, é tranquilo ela colocar. Só que depois ela vai repassar esse preço para passagem. E aí o governo tem que tomar esse cuidado. Agora, eu acho que dá para melhorar, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que precisa ter um pouco mais de sensibilidade, precisa, como eu disse, as pessoas que cuidam dessa parte precisam andar de ônibus, precisam fazer experiência, precisam estar ali, perder um tempo e conhecer a realidade, porque conhecendo a realidade eles vão apresentar as soluções. Agora, o custo, aí a gente precisa ver como é que faz isso depois. Continuamos aqui com o vereador Arildo Batias, ele que é líder do prefeito na Câmara, participando conosco aqui do Jornal da Mensagem. Vamos ao intervalo e já voltamos. Notícia, informação. Vanessa Oliveira, tem perguntas para o vereador Arildo, Vanessa? Temos sim, nós recebemos a ligação do Natalino, morador do Jardim Emília. Ele quer saber, vereador, se o transporte alternativo seria uma ajuda no transporte público-privado aqui de Jacareí. Ele quer saber qual a opinião do vereador sobre isso. É uma boa pergunta aí para o vereador, hein? Bem, todo transporte que vier a mais, ele é importante, ele com certeza ajudaria, principalmente na questão de demanda.
nós temos que tomar um pequeno cuidado. Nós já temos um trânsito problemático, nós temos um viário antigo que acaba tendo pontos de estrangulamento. De repente, só colocar mais veículos, né, um número, imagina as vans aí, por exemplo, pode parecer muito bom, mas pode chegar a ser um problema, que você vai criar mais carros, mais trânsito travado na cidade. Hoje a nossa lei não permite, né, vamos deixar bem claro isso, né, existe aí um contrato, né, agora não quer dizer que eu seja contra ou a favor, é uma questão de respeitar o que está na lei. Certo? Então, hoje, nosso contrato vigente não possibilita isso. Mas eu acredito que, num determinado momento, isso vai ser possível, sim. Vereador, atividades lá no Distrito de São Silvestre, vai ter algumas atividades esportivas lá? Como é que está a situação no São Silvestre lá? Pois é, o bairro tem um movimento bom na questão de atividades esportivas, principalmente. Nós levamos para lá, né, o Renato, que é o subprefeito, conseguiu levar lá um coordenador de esportes, que é o Celim, e tem uma visão muito ampla do bairro, ele consegue desenvolver atividades durante o dia todo. Então, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade e passar para os moradores que quiserem participar. Nós temos ginástica de segunda a quinta-feira, de segunda e quarta às 7 horas da manhã, e na terça e quinta às 17 horas, ou seja, quem trabalha de manhã pode fazer à tarde e vice-versa, né? Tem a caminhada orientada, que acontece toda terça e quinta, lá com o professor Alexandre, as pessoas que precisam lá fazer seu controle de peso, diabetes, né, pressão arterial e tudo mais, é um bom exercício. E tem as escolinhas de vôlei, futsal, basquete e futebol de areia, que acontece o dia todo. Então aí, as mães, os pais aí podem estar mandando seus filhos lá para fazer um trabalho de recreação, de iniciação esportiva, que eu acho que isso ainda é uma das grandes soluções para tirar a criançada da rua. Então essas oportunidades existem lá, e aproveito aqui para parabenizar o Renato e o Celinho, que estão fazendo um grande trabalho lá no nosso centro comunitário. Então, a população aí da Vila Garcia, São Gabriel, Jardim Boa Vista, Chagas Marília, estão todos convidados aí a participar dessas atividades. Sobre cobertura da quadra do Jardim São Gabriel, tem informações, vereador? Sobre a cobertura, acontece um problema que parece que é pequeno, mas não é. A licitação está pronta, a empresa já está habilitada a fazer. Precisa da ordem de serviço. Mas o que acontece? A emenda que veio do deputado, ela contempla metade do valor da obra. E aí a prefeitura precisa colocar outra metade. Bom, alguém pode falar assim, mas não está bom? Bom, depende. Quando eu tenho um orçamento pronto na minha casa, se alguém chega com uma despesa para mim ainda que fala assim, olha, eu vou pagar a metade, a outra metade sobra para mim. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, essa obra será feita, não tenho dúvida nenhuma, mas no momento oportuno. O governo está se estabilizando nas questões, assim que arrumar o recurso lá para a Secretaria de Esporte, essa cobertura estará sendo feita. Eu tenho certeza que esse ano vai acontecer. Tá certo. Vereador Arildo Batista, quero agradecer a tua presença aqui ao Jornal da Mensagem. Muito bom dia e uma boa semana, hein? Donizete, eu que agradeço, quero deixar um grande abraço a todos, uma boa semana para a população da nossa cidade e dizer que o nosso gabinete lá está à disposição. Nós ficamos lá na sala 3, é só o pessoal procurar a gente, assessoria, estamos à disposição para atender a todos e também se nos convidarem para ir no bairro, pode nos convidar que a gente vai com o maior prazer. Obrigado pela presença, vereador Arildo Batista conosco aqui ao Jornal da Mensagem. Vamos às últimas informações.